Olá, pessoal. Vamos à nossa aula de física. Hoje nós vamos falar sobre movimento uniformemente variado. Na aula passada, nós falamos em movimento uniforme. No movimento uniforme, o que caracteriza o movimento uniforme? Aqui a velocidade é constante, a velocidade não altera. Hoje, nós vamos falar em movimento uniformemente variado. É um movimento em que a aceleração é constante. O que é aceleração constante? É quando a velocidade varia, mas varia de maneira uniforme, tá ok? Mas vamos explicar isso nos mínimos detalhes para vocês. Vamos falar movimento uniformemente variado. É o MUV, movimento uniformemente variado. Um móvel está em movimento uniformemente variado quando a sua velocidade varia de maneira uniforme, isto é, apresenta aceleração constante. Então, no movimento uniformemente variado, a velocidade varia, mas varia de maneira uniforme. Nesse caso, a aceleração é constante. Tá ok? Vamos explicar isso melhor. Exemplo. Um móvel percorre um determinado trecho de uma trajetória em linha reta. Tá ok? Supondo que em um determinado instante foi observado uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, observou-se que em um determinado instante a velocidade era 10 metros por segundo. E um segundo depois, a velocidade passou para 15 metros por segundo. Então, subiu 5 metros, né? 5 metros por segundo. E um segundo depois, passou para 20 metros por segundo. Estão percebendo? Primeiro observou-se 10 metros por segundo. Um segundo depois, 15 metros por segundo. Um segundo depois, 20 metros por segundo. Então, essa velocidade foi aumentando ordenadamente, tá ok? Uniformemente. Percebe-se que a velocidade varia de maneira uniforme a cada segundo. Neste caso, a aceleração é constante, igual a 5 metros por segundo quadrado. O que significa dizer? Nós já falamos isso para vocês. Se a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a velocidade aumenta de 5 metros por segundo. Portanto, o movimento do móvel é uniformemente variado. Então, pessoal, deu para mais ou menos para vocês entenderem, né? Movimento uniformemente é quando a velocidade varia de maneira uniforme, fazendo com que a aceleração seja constante. Tá bom? Então, vamos falar sobre a equação da aceleração. Nós já vimos na aula passada, quando falamos em aceleração média, mas agora vamos colocar a aceleração, a fórmula aqui, para a gente destacar ele aqui no movimento uniformemente variado. Que caracteriza o movimento uniformemente variado é uma aceleração constante. O que é aceleração? Aceleração é ΔV sobre ΔT. O que é delta? Delta, pessoal, é variação. Então, variação de velocidade dividido pela variação de tempo. Como a variação de velocidade é V final menos V inicial, e como a variação de tempo, ΔT, é T menos T0, então a aceleração pode ser dada por A igual ΔV sobre ΔT, ou a aceleração é igual V menos V0 sobre T menos T0. Então, é uma dessas duas fórmulas nós utilizamos para resolver problemas sobre aceleração, chamada equação da aceleração. Onde V0, toda vez que eu tiver um zerozinho aqui, é porque é inicial. Então, V0, velocidade inicial, V não tem nada, é final, velocidade final. T0, então, é o tempo inicial. T não tem nada, é o tempo final. ΔV é variação, toda vez que eu tiver esse triângulozinho, significa variação. Variação de quê? De velocidade. Variação de velocidade. ΔT, variação. Variação de quê? Variação do tempo. E A é aceleração.
tá ok? Então nós falamos sobre a equação da aceleração. E nós temos também nesse movimento a equação da velocidade. A equação da velocidade é essa, ó. V é igual a V0 mais AT. Dizemos que a velocidade é uma função do tempo. Não é necessário vocês saberem de onde veio essa equação, mas eu vou mostrar de onde veio, pessoal, para fazer parte do jogo aqui. Então, a aceleração é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Nós falamos atrás, não é isso? Então, A é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Tá certo? E podemos dizer que A é igual a V menos V0 sobre T. Vamos isolar esse V menos V0. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar A sobre 1. É como se fosse um número colocado sobre 1. A sobre 1 é igual a V menos V0 sobre T. Aqui eu tenho uma proporção onde queremos determinar, isolar V menos V0. Então aqui como se fosse o nosso X. Então vou traçar uma vertical cortando V menos V0 e traçar uma horizontal cortando V menos V0. Como eu quero determinar V menos V0, aí faço V menos V0 é igual a um traço de fração. Quem que vem em cima do traço de fração? Sempre os termos que foram cortados, A vezes T. Quem que vem embaixo? O que não foi cortado. Então, AT vem em cima e embaixo 1 que não foi cortado. V menos V0 é igual a T dividido por 1 é igual a T. Passando menos V0 para o segundo membro, vamos ter que V é igual a V0 mais AT. C que D, como queriam demonstrar. Esta é a equação da velocidade, que nós vamos utilizar quando quisermos determinar a velocidade final em função da velocidade inicial. Tá ok? Esse V é a velocidade final, V0 é a velocidade inicial, A é a aceleração e T é o tempo. Tá bom? Vamos resolver o primeiro exercício para a gente fazer uma aplicação dessas fórmulas aí. Vamos lá. Um automóvel percorre uma determinada distância em pista retilínea, quer dizer, numa reta, né? Com aceleração constante. Quando ele fala com aceleração constante, já está dizendo que é o movimento uniformemente variado. Num determinado instante, sua velocidade é de 54 km por hora. E 10 segundos depois, 108 km por hora. Qual a aceleração do móvel em metros por segundo ao quadrado? Veja bem, para o tempo inicial, a velocidade era 54 km por hora. Para o tempo de 10 segundos, 108 km por hora. Para resolver esse problema, vamos determinar os dados do problema, né, pessoal? Os dados do problema. Vamos ler e colocar os dados. Os dados facilitam o seu exercício e faz com que você não erre, né? A maior probabilidade de não errar, substituindo direitinho, né? Então vamos lá. Um automóvel percorre uma determinada distância em pista retilínea, com aceleração constante. Num determinado instante, quer dizer, no T0, que vai começar agora, sua velocidade é de 54 km por hora, então V0, 54 km por hora. E 10 segundos depois, quer dizer, o tempo final, 10 segundos, a velocidade passa a ser 108 km por hora. Então, 108 km por hora. Pessoal, ele quer saber o valor da aceleração. Presta atenção. Como ele quer aceleração em metros por segundo ao quadrado, o tempo está em segundo, a velocidade tem que estar em metros por segundo. Então, nós vamos transformar quilômetros por hora em metros por segundo. Então, nós já falamos para vocês que para transformar quilômetros por hora para metros por segundo, nós dividimos por 3,6. Se eu quisesse passar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplicaria por 3,6. Mas como eu quero passar quilômetros por hora para metros por segundo, vou dividir 54 por 3,6. Eu já falei para vocês também que toda vez que eu tiver numa divisão números decimais, se eu tivesse uma calculadora, você faria 54 dividido por 3,6 daria 15.
Mas você não vai poder usar a calculadora quando estiver fazendo um concurso ou resolvendo um concurso, né, oficial. Então o que você vai fazer aqui? Você vai fazer o 3,6 ficar inteiro, então você vai andar uma casa para a direita. Andou uma casa para a direita, vai ficar 36. Só que em toda fração, se você alterou um dos termos, tem que alterar o outro. Se no denominador você andou uma casa para a direita, o numerador você andou uma casa para a direita. Então, o que é andar uma casa para a direita quando não tem vírgula? Coloca um zero. Então, 54 vira 540, 3,6 vira 36. Portanto, eu tenho agora 540 dividido por 36. Você divide lá, dá 15 metros por segundo. Tá ok? 108 km por hora para passar para metros por segundo. Vou pegar o 108, a mesma coisa, dividir por 3,6. O que é dividir por 3,6? É fazer o 3,6 andar uma casa para a direita, fica 36, 108 acrescenta um zero, é a mesma coisa de andar uma casa para a direita. Portanto, vou ter o quê? 1080 dividido por 36. Isso dá o quê? 30 metros por segundo. Tá ok? Agora tá tudo bonitinho. Vamos ao desenvolvimento. A é igual a V menos V0 sobre T menos T0. Quem é o V? O V é 30. Então vai ficar 30 menos 15. O V0 é 15. Então 30 menos 15. O T é 10 e o T0 é 0. 10 menos 0. 30 menos 15 dá 15, 10 menos 0 dá 10. O que é dividir o número por 10? É fazer a vírgula dar uma casa para a esquerda. Todo mundo tem uma vírgula, todo número tem uma vírgula no final. Nós não colocamos porque não é necessário. Como eu quero andar uma casa para a esquerda, a vírgula passa para cá, para o meio. Portanto, a aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Significa dizer o que com aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado? A cada segundo, a velocidade aumenta 1,5 metros por segundo. Tá ok? Vamos resolver a questão número 2. Número 2 diz o seguinte: um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante. O que é que significa dizer? Movimento uniformemente variado. Igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração. Qual a velocidade em quilômetros por hora? Veja bem, após 10 segundos de movimento. Agora ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Como ele deu aceleração metro por segundo ao quadrado e deu tempo segundo, nós vamos achar a velocidade em metros por segundo. Depois a gente transforma para quilômetro por hora. Lendo aqui. Um veículo parte do repouso, então V0 igual a 0. Movimento uniforme retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade? Então V, interrogação. Em quilômetros por hora, depois de 10 segundos. Então T é igual a 10 segundos. Então nós vamos achar a velocidade. V é igual a V0 mais a T. V é igual, quanto é o V0? 0. Quanto é a aceleração? 2. Quanto é o tempo? 10. Então, V é igual a 0, aí repete, adição e multiplicação, resolve-se primeiro a multiplicação. Então, 0 mais 20. 0 mais 20 é 20. A velocidade é 20 metros por segundo. Tá, pessoal? Então, veja bem, ó, eu substituí velocidade inicial 0, aceleração 2 metros por segundo ao quadrado, V ele quer saber quanto é, e T em 10 segundos. Substituindo aqui, V igual, V0, 0, mais, a aceleração é 2, então substituir A por 2. E T é o tempo, substitui por 10. Voltando aqui, V é igual a 0 mais 2 vezes 10, 20. 0 mais 20 é 20 metros por segundo. Transformando metros por segundo para quilômetro por hora, temos, lembra que eu falei? Para transformar quilômetros por hora, divide-se por 3,6. Para multiplicar, para transformar metros por segundo por quilômetro por hora, multiplica-se por 3,6. A velocidade é igual a 20 vezes 3,6. Isso dá o quê? 72 km por hora. Tá? Então, por enquanto nós vamos falar sobre a equação da aceleração e a equação da velocidade. Nós resolvemos esses dois exercícios, né?
E aí na próxima aula a gente continua nesse movimento uniformemente variado, tá bom? Então, um abraço a todos. Até a próxima aula.